Você já ouviu falar na síndrome de burnout? É um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho. Verdade, essa condição também é chamada de síndrome do esgotamento profissional e afeta quase todas as áreas da vida da pessoa. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a psicóloga Raíssa Fonseca. Não só falar sobre esse assunto, né, mas também dar dicas de como podemos Uhum. evitar, né, o burnout nas nossas vidas. Doutora Raíssa, seja muito bem-vinda. É um prazer receber a senhora aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigada de estar aqui com esse convite de vocês. Tá certo, o prazer é todo nosso em recebê-la. Deu uma travadinha aí, mas agora parece que vai. Doutora, Deu? primeiro. Deu, não, mas agora foi, acho que agora foi. Primeiro, explica pra gente, então, o que é síndrome de burnout. A gente ouve falar, na verdade, há pouco tempo, né, esse nome, burnout. É um nome que não era muito conhecido, mas a síndrome, pelas suas características, me parece que é algo que já devia fazer parte, né? Enfim, da vida profissional de muita gente, né, doutora? Muita gente. Burnout significa extinguir, né? Então, acabou. E aí o excesso do trabalho é muito característico por causa do excesso do trabalho. Então, traz um estresse muito grande, você começa esgotamento, você tem várias alterações. Então, todas as vezes que você pode, se você for, né, uma pessoa muito dedicada ao trabalho, então você tem uma dedicação maior que o normal. E você está exposto a condições quase que desumanas de trabalho. Vou te dar um exemplo, por exemplo, um médico que trabalha num pronto atendimento, ele está ali atendendo as pessoas sem um material adequado para isso. Então, ele tem que salvar sem ter condições para isso. Então, assim, ele vai tentando produzir. Eu trabalho com síndrome de burnout, que é chamada síndrome do esgotamento profissional, ela é diretamente ligada ao trabalho. Então, ela também é de um difícil diagnóstico, porque às vezes a gente está chateado com o trabalho e não percebe que também tem outras situações na vida pessoal, né, na vida ali, casamento, às vezes filho, e acaba levando para o trabalho, mas às vezes não é somente o trabalho, então precisa ser avaliado por um profissional aí da área, né, ou um psiquiatra, um psicólogo. Então, os sintomas, né, vem aí vários sintomas. Eu até para falar, mas característica A gente está tendo, a gente tá tendo uma interrupçãozinha, doutora. Espera só um minutinho, vamos físico. esperar, estabelecer aí de novo. Vamos voltar com ela, vamos ver se já melhorou a conexão. Doutora, a senhora ia falar exatamente a respeito dos sintomas, então, que caracterizam o burnout. É isso? Deu uma travada aqui de novo, foi? Foi. Travou. Bom, a gente está conversando com a psicóloga Raíssa Fonseca a respeito do burnout, né, que tem afetado, infelizmente, cada vez mais pessoas. A gente tem cada vez mais pessoas, né? A gente tem tido notícias de cada vez mais pessoas, inclusive que fazem parte da nossa igreja, enfim, do ambiente evangélico, também sofrendo com esse mal. Doutora, voltou? Doutora ia falar exatamente a respeito dos sintomas que caracterizam o burnout. Parece que voltou. Explica pra gente, doutora Raíssa. Isso. É caracterizado, né? Os sintomas aí, os principais é cansaço excessivo, ruim mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia, de concentração, sensação de insegurança, negatividade, com essa negatividade, pensar nos pensamentos negativos, às vezes pensamentos até mesmo suicidas. Então, você começa com esse esgotamento, não quer sair da cama, não quer ir trabalhar, traz também uma síndrome do pânico, sentimento de derrota, desesperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas do humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos.
Então, tem muita coisa, porque abaixa a imunidade, o estresse muito alto, ele abaixa a imunidade, então você fica aberto a vários tipos de doenças. Então, tem que fazer um acompanhamento médico, tem que ir no médico, tem que tratar a questão física e depois tem que entrar com uma psicoterapia. E às vezes até mesmo com medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, para poder aí melhorar essa, inicialmente, aí, mais rápido possível e melhorando os sintomas. E doutora, pelas características e pelos sintomas, né, nós vimos que não são tão simples ali, mas como que a pessoa consegue perceber que ela está ali, a diferença entre um burnout, de uma depressão, e como que ela começa a perceber ali esse estado para poder buscar uma ajuda? Aliás, eu acho que a partir do momento que ela já está com uma depressão, já é um momento dela buscar essa ajuda, né? Já. E o burnout, ele tá ligado à depressão ou a pessoa ela pode estar bem e do nada já desencadear um burnout ali, sem ter um caso, sem ter um diagnóstico de depressão? Ou não tem nenhuma ligação? Explica pra gente um pouquinho essa parte, a diferença de um para o outro. Um dos sintomas do burnout é a depressão. Então, às vezes a gente consegue observar direito. Então, você vai criando um estresse, né? Você, tendo ali alterações no humor, você começa a ficar muito nervoso, irritado. Então, só de os primeiros sintomas de uma forma leve, você já tem que ir num profissional para que ele que possa dar o diagnóstico. Então, assim, não tem como você saber exatamente, você, né, como se autodiagnosticar. Então, você tem que ir no médico nos primeiros sintomas. E aí ele vai ver, porque senão pode ir para uma questão grave, que aí já é a depressão e síndrome do pânico, já é uma questão grave, e você ter esse esgotamento total, aí você não tem motivação para mais nada, você tem uma perda total de motivação. Então, tem que estar relacionado o burnout direto com o trabalho. E tem a Entendi. depressão que pode vir aí de situações, às vezes, familiares, né? Então tem que fazer essa diferença muito grande. Entendi. Agora, doutora, falamos a respeito da importância do diagnóstico precoce, óbvio, né? Sempre importante. Mas Sim. como é que a gente consegue evitar essa situação? Que atitudes a gente pode tomar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que podem fazer com que a gente não chegue ao burnout? Como a gente fala, é o excesso de trabalho, então você tem que dosar, né? Tem que ter a família, tem que ter os amigos, tem que ter objetivo de profissional, mas também pessoal, atividade física, sono é importantíssimo, então aí pelo menos 8 horas de sono por dia. São formas que você tem para evitar, né? Não tem criar essas metas e objetivos, não só do trabalho, porque às vezes você tem algum problema familiar e você acaba tendo um excesso de trabalho para fugir desse problema. Então, olha como que uma coisa acaba puxando outra. Então, você tem que estar muito atento e cuidar de si mesmo, né, para poder aí evitar esses problemas aí com o excesso. Então, assim, a gente tem uma vontade muito grande, né, de se resolver profissionalmente, de ter um sucesso profissional, mas a gente também tem que entender que esse controle, até para não chegar numa síndrome do pânico, que a gente só vai até certo ponto, a gente não consegue mais. Então, às vezes, a gente tenta muito, não tem a condição de trabalho boa, então, assim, às vezes o local de trabalho não te dá a condição, mas mesmo assim você quer fazer, você acaba se frustrando por causa disso. Então, acho que a melhor forma é você tentar dosar, não tem como a gente ter um equilíbrio total. Pois é, a gente está tendo umas interrupções aí, uns probleminhas de internet, né, com a conexão
da doutora Raíssa, mas entendemos aí que o fundamental é que a gente equilibre, né, as nossas ações e que Uhum. equilibre primordialmente no caso do burnout, que a gente consiga equilibrar a nossa vida profissional com a nossa vida Trabalho, pessoal, com equilibrar o trabalho com trabalho. família, com Uhum. atividade física, com sono, com a nossa devocional também, que é extremamente importante. Enfim, a gente tem que ter uma vida mais equilibrada. Na verdade, acho que esse pode ser o segredo. A doutora tá aí? Não? Caiu? Voltou? Doutora Raíssa voltou. A gente tá tendo uns probleminhas de conexão aí, doutora Raíssa, mas vamos Acontece, lá. né? Acontece. A internet hoje não tá das Hum, melhores, não. Mas para a gente finalizar, doutora, quais seriam as orientações que a senhora daria para a gente fugir do burnout, então? a recomendação é a atividade física constante, alimentação muito boa, o equilíbrio do trabalho com as relações familiares, né, amigos também. Então, e foco, né, objetivo de vida, né? Qual que é o seu objetivo de vida? E uma coisa que eu acho que é essencial e não pode faltar é você cuidar da sua espiritualidade. Então, a partir do momento que a gente acredita que exista algo muito maior que nós, a possibilidade da gente se evitar pensar muito no futuro, sabendo que o futuro, né, a Deus pertence, então a gente tem essa capacidade de fazer assim, eu vou viver o presente, o que eu posso fazer agora, e lá na frente a gente só vai colher aquilo que a gente está plantando agora. Então é melhor a gente cuidar agora, né, das nossas relações aqui e da espiritualidade, para depois a gente poder colher tudo e não ter esses esgotamentos aí. Acho que essa fala Ela final fecha, né? fecha bem o que nós conversamos, essa ansiedade que a gente vai deixando gerar em nosso coração, com o futuro, ainda mais depois deste período que nós passamos difícil, né? E essa ansiedade de É, tentar recuperar esse tempo, esse período que nós passamos. Mas é isso mesmo, é tentar fazer tudo no seu tempo, é. colocando tudo, priorizando a família, né? Buscando o nosso Até, Deus, tendo tempo é, para cada. até porque esse Enfim. tempo foi um tempo muito difícil, né? Foi um tempo de desafios. Aí quando a gente pensa em mercado de trabalho, tanto esse período de pandemia, esse período de isolamento, de home office e tal, como agora o retorno, né? Essa retomada também está sendo um período de desafio profissional para muita gente, né, doutora? Sinto, e eu atendo as pessoas em home office, né? E essas pessoas, elas às vezes no intervalo de trabalho, elas querem, às vezes tem 10 minutos de intervalo e elas querem arrumar a casa, né? Ou querem adiantar alguma coisa. Então, em 10 minutos, cada 10 minutos acaba gerando ansiedade muito grande. É, Uhum. quer dizer, o home office também pode dar burnout. É isso, né? Também. A gente pensa no burnout só no ambiente de trabalho profissional, mas às vezes em casa a gente pode ter até uma situação até pior, né? Porque a gente acaba misturando muito, que trabalhar em São os casa, dois trabalhos, né? você acaba misturando a coisa da casa com o trabalho, acaba não tendo horário, porque quando você está em casa, né? O home office provou isso, né? Os horários ficam muito mais flexíveis, né? Quando a gente está trabalhando Uhum. em casa. A gente acaba permitindo fazer mais coisas fora do horário, não é isso, doutora? Pois é, a gente É está com... isso mesmo. E aí, e vai Voltou. de minutos, Muito bom. 15 minutos, você não vai conseguir. É É verdade. Bom, isso que você estava falando, então, assim, não adiantava você ali minutos tentando fazer coisas que você faria em 1 hora, 2 horas, então não vai adiantar nada. É melhor é, deixar lá. Serviço de casa tem todos os dias. não tem jeito. E aí o estresse só aumenta. Uhum. Muito bem, a Sim. psicóloga Raíssa Fonseca falando com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem sobre burnout. Apesar das interrupções aí da internet, deu tudo certo, a gente conseguiu aí entender bem o recado. Uhum. Doutora, Bom, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Foi um prazer recebê-la nesse feriadão. Obrigado pela disposição, né, em nos atender nesse tempo e boa semana. muito obrigada. Eu que agradeço a vocês.